Vai. Não, eu não tenho medo não, tá? Eu já vou logo de antemão falando porque é minha profissão. É a nossa profissão, que, na minha opinião, ela tá sendo atacada. E não é de hoje que o humor vem sendo atacado, vem sendo, né, perseguido. Porque, na minha opinião, o humor é uma expressão de arte. É uma expressão de arte. E arte. a arte não pode ter limite, tá certo? No meu ponto de vista, tá? Eu quero entender o de vocês também. O ocorrido com o Léo Lins, que uma juíza aí decretou 8 anos de prisão por uma piada. Então, assim, você me desculpa, minha querida. Há um equívoco aí. Temos aí punições absurdas aí, pessoas que matam, eu tô tomando 6 anos. Então, tipo assim, o Léo vai recorrer, e eu tenho absoluta certeza que ele vai reverter, mas somente se a opinião pública, quem não tiver satisfeito com isso, que na minha opinião é um escárnio, é um absurdo, fizer movimentações de opinião. Né? O Murilo Couto falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não é que o Léo não esteja pagando pelo que é pesado, ou enfim, o que quer que seja. Mas punição equivalente para aquilo. Então ele paga por isso. Ele tem muito show cancelado. Ele tem muito show cancelado. Óbvio. Ele não pode publicar o especial dele em muitos lugares. Se você não gosta do cara, não vai no show dele. Então, porra. Tem uma coisa sobre comédia, que foi um humorista norte-americano que falou, e me fale o nome agora da pessoa, a galera que quiser pesquisar aí, essa frase é desse cara. Ele diz o seguinte, que o limite do humor por que o humor é tão coagido, tão criticado, tão, enfim. E ele fala assim, ninguém anda no mercado tirando cerveja do carrinho dos outros, né? Tipo assim, olha, você tá levando muita cerveja, tá? Com 2 já dá pra ficar bêbado. Eu fico bêbado com 2. Você tá muito fominha. Por que você tá bebendo 20? Não precisa beber 20 pra ficar bêbado. Não, por que você tá levando essa marca? A outra é muito melhor. Ninguém faz isso. Não faz. Mas a comédia, ela faz com que você mude o pensamento, com que você provoque o pensamento, com que você... E aí tem uma situação que eu quero citar pra dar o exemplo, que o Chris Rock, se eu não me engano, eu acho que foi ele, há muitos anos, tá? Tava apresentando o Oscar, e aí na hora ele chama umas crianças pra vir trazer o papel pra ele. Tem essa cena. Do vencedor. Do vencedor, eu acho que era uma premiação, acho que era Oscar. Ele chama as crianças pra entrar, entre os filhos dele, enfim. Entre os filhos, entra não sei o que, entra umas crianças. E aí, no meio dessas crianças, tinha umas crianças com o olhinho puxadinho e tal. E ele brinca com uma, brinca com outra. E daí ele fala pra essas crianças alguma coisa do tipo... Eu não vou lembrar ipsis literis, tá, gente? A frase. Mas ele fala alguma coisa do tipo assim... pararam de fazer os tênis e vieram me trazer esse papel. Tipo assim, querendo... fazendo uma referência ao trabalho infantil. Sim, na China. Ok. Aí, na hora, foi tipo assim... todo mundo criticou. Isso não é assunto pra piada, etc, 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 etc. Bom, aí qual foi a colocação que eu fiz à época, né? Porque tem muitos anos. Falei, gente, se o cara fosse um pintor, ele faria um quadro. Se ele fosse um poeta, ele faria uma poesia. Ele é um humorista. Ele está na maior audiência mundial. Porra. A maneira que ele tem de pegar o holofote, jogar pra esse problema e lembrar todo mundo que tá ali pagando Isso 8 mil existe. dólares em um par de sapato. Isso existe, É provocação. Quem fez, chorou. E é óbvio que esse assunto dói, porque ninguém quer lembrar que esse assunto existe. Perfeito. É óbvio que dói. E é pra doer, é pra te incomodar, Não, existe é pra mesmo. ser desagradável. Existe É pra mesmo. você lembrar que nós somos uma sociedade de merda, que tem esse tipo de problema. Então, é óbvio que a comédia dói. Agora, não preciso nem dizer, porque isso muita gente já disse, o bobo da corte é o único que pode zoar o rei. A gente só sabe quando o rei é tirano, ele quando ele podia, proíbe verdade. o bobo da corte de zoar. Então, tirar essa possibilidade. Porque aí que tá. Nesse caso, não é uma pessoa processando o Léo. É aí que me pega. Porque se fosse uma pessoa, eu, Léo, eu. Eu, Léo, eu. Coisa Isso é uma direta. coisa. Isso é uma coisa. A pessoa se sentiu desprestigiada, ofendida, o que quer que seja. E é ela e o Léo. Não é. É Estado Léo. E aí é que pega. Entende? Porque, ok, esse dinheiro vai pra onde? Isso aí vai acontecer o quê? Qual que é o... Entendeu? E aí, pra resumir, então, a minha fala e eu não me estender, o vídeo do Nil Agra, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ver, assistir nesse momento pra entender, porque ele pega a lei, lê a lei e explica, meus amores, que todos nós, não só humoristas, todos vocês, qualquer pessoa, você pode ter um perfil com 500 seguidores, você postou um meme com um calvo. Você pode se lascar. Como o Nil fala isso. O Nil fala assim, calvo é minoria, tá? Você postou uma piada com calvo?
Eles podem, qualquer um deles, pode te acionar. Num grupo com 2 pessoas, pode te acionar, porque já é público. Sim, É 2 pessoas ou mais. entendi. Então, isso é uma coisa que, se for levado a ferro e fogo dessa forma, tá todo mundo... Porque não tem uma criatura que abre o grupo dos amigos E não dá uma zoada. e não dá uma zoada. Não existe. Então, Não existe. não existe. Então, só assim, não é que eu acho que, mas então, foda-se. Não é que foda-se. O Léo, ele optou por esse caminho. Muitas das coisas nem me fazem rir, nem é algo que é um humor que me diverte. Ele optou por esse caminho e ele paga o preço desse caminho. Ele já paga o preço desse caminho. Com toda a sanção que ele sofre, Show censura, cancelado. show cancelado, problema político, perseguição. Ele já está lidando com toda a problemática do caminho que ele escolheu seguir, que eu acho que nem precisava, porque o Léo faz piada com esse copo. Você dá esse copo pro Léo, ele é foda, ele é foda. Mas ele escolheu, é o caminho que ele escolheu seguir. Mas eu só acho que a gente deveria, então, pensar minimamente em algo equivalente. É o que você falou. É 6 anos pra quem mata e 8 anos pra quem fala. Então compensava o quê? Ele matar? É melhor, né? Então é só isso. Eu acho que Pela pena, eu acho que é só o equivalente. Porra, Eu acho que é só... Porque não daí, tem assim... cabimento. Né? Ah, mas aí se a pessoa ouve o que ele tá falando e faz alguma coisa. Bom, então essa pessoa responde pelo que ela fez, porque a atitude é dela. Se essa pessoa, se eu ouvir, se eu sou um imbecil que ouve um negócio e reage com aquele negócio, então eu que pague pela minha imbecilidade, Uhum. né? Entendi. É tipo assim, o ato da pessoa é o ato da pessoa. Eu acho.